E aí, galera do oitavo ano, bom dia a todos vocês, uma excelente semana, que possa ser uma semana de bastante aprendizado para nós, beleza? Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre polígonos. Nós vimos que os polígonos são aquelas figuras geométricas onde os seus lados são segmentos de reta e elas sempre formam um espaço fechado, não é isso? Vimos como calcular a quantidade de diagonais de um polígono. E na aula passada nós vimos como calcular a soma dos ângulos internos de um polígono, tá certo? Então na aula de hoje nós vamos continuar reforçando essa parte e fazermos a atividade do nosso livro didático, beleza? Nós vimos, pessoal, que para calcular a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, a gente utiliza a formulazinha, né? O SI, que é a soma dos ângulos internos, ou seja, aqueles ângulos que estão dentro do polígono, é igual n menos 2, onde esse n representa a quantidade de lados do polígono, vezes 180. Lembrando o porquê do 180, porque sempre que a gente quer calcular a soma dos ângulos internos de um polígono, a gente divide esse polígono na maior quantidade possível de triângulos, né? Assim, traçando diagonais. Beleza? Então, SI é igual a n menos 2 vezes 180. Vamos ver um exemplo. Considere esse polígono não convexo. O que é um polígono convexo, professor? É aquele polígono em que todos os segmentos de reta que você traça fica dentro dele. E não convexo é quando você tem um polígono em que alguns segmentos de reta passam por fora dele. Por exemplo, se você pegar esse polígono, se você traçar um segmento de reta passando bem aqui, perceba que parte desse segmento ficou do lado de fora da figura. Então, esse tipo de figura é chamado de polígono não convexo, tá certo? Mas não vai interferir no nosso conteúdo não, é só mais uma informação importante, tá certo? Então, eu tenho esse polígono e quero saber a soma dos ângulos internos dele, ou seja, esse ângulo, esse, mais esse. Pronto. Quantos ângulos internos eu tenho? Se o polígono tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados, esse polígono também vai ter 7 ângulos. Então eu tenho aqui um heptágono, um polígono de 7 lados. Eu quero saber a soma dos ângulos internos dele. Se ele tem 7 lados, o que a gente vai fazer? Pegar a nossa formulazinha e no lugar do n trocar por 7. Então como que vai ficar? SI é igual a n menos 2. Então, se o meu n é 7, 7 menos 2, vezes 180. Não é assim? Então, SI é igual a 7 menos 2 dá 5. 5 vezes 180 vai dar aqui 900. Então, eu nem sei a medida desses ângulos, nem sei. Mas sei que se eu somar os valores dele, vai ter que dar 900 graus. Beleza? Outra coisa que a gente vai ver na aula de hoje, pessoal, são os polígonos regulares e como se fazer o cálculo para descobrir a medida de um desses ângulos do polígono regular. O que é um polígono regular? São aqueles polígonos em que os lados e os ângulos são congruentes. Congruente significa que tem a mesma medida, ou seja, os lados vão ter a mesma medida e os ângulos também vão ter a mesma medida. Exemplos de polígonos regulares. O triângulo equilátero é o triângulo que tem 3 lados iguais. Se os 3 lados são iguais, os 3 ângulos também são iguais. Beleza? Então, o triângulo equilátero é um polígono regular. O quadrado tem 4 lados iguais. E os 4 ângulos também são iguais, que são 4 ângulos retos, né, de 90 graus. Beleza? Aí nós temos o pentágono regular, tem 5 lados iguais e 5 ângulos iguais. O hexágono regular, 6 lados iguais, 6 ângulos iguais, tá certo? Então, polígono regular tem lados e ângulos com medidas congruentes, tá? Aí, pessoal, dentro do polígono regular, eu posso calcular a medida de um ângulo. Suponha, você tem aqui um polígono de 8 lados e é regular. Ou seja, tem um octógono regular.
Aí eu digo assim, eu quero saber qual é a medida de um ângulo desse octógono regular. Você vai ter os 8 ângulos, todos com a mesma medida. Chamei essa medidazinha de alfa. Eu quero saber então qual é o valor desse alfa. Então, sempre que você tiver um polígono regular, pessoal, e quer calcular um ângulo, o que você vai fazer? Você vai pegar a soma dos ângulos internos desse polígono e dividir essa soma pela quantidade de lados. Por exemplo, se eu tenho 8 lados, eu vou pegar a soma dos ângulos internos e dividir por 8. Se eu tiver 10 lados, pega a soma dos ângulos internos e divide por 10 e assim vai. Então, sempre que você quiser calcular o ângulo do polígono regular, você pega a soma dos ângulos internos e divide pela quantidade de lados. Suponha aqui um octógono. Eu queria saber qual a medida do ângulo alfa aqui, ó. Então, o que você vai fazer? Calcular a soma dos ângulos internos, através da formulazinha, né, ó, n menos 2 vezes 180, e esse valor dividir por 8, porque são 8 lados. Então, vamos ver. Quanto é o SI? Não é n menos 2 vezes 180? A formulazinha? Lembre, vocês têm que guardar na cabeça a formulazinha, tá? Se o meu polígono tem 8 lados, no lugar do n vamos trocar por 8. Então vai ser 8 menos 2 vezes 180. Então meu SI, 8 menos 2 dá 6. 6 vezes 180 dá 1080. Então eu sei que a soma desses 8 ângulos tem que dar 1080. Mas, professor, eu queria saber a medida só de um. Então o que eu faço? Eu pego essa soma e divido pela quantidade de lados, 8. Quando eu divido 1080 para 8, eu encontro 135. Ou seja, esse carinha é 135, esse também, esse também, esse também, e por aí vai. Então, reforçando essa parte, quer descobrir qual a medida do ângulo interno de um polígono regular? Calcule a soma dos ângulos internos e o resultado divida pela quantidade de lados desse polígono. Porque a quantidade de lados vai ser a mesma quantidade de ângulos. Beleza, pessoal? Então, agora nós vamos partir para a nossa atividade. Qualquer coisa pode perguntar. Beleza? Valeu!